Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Como vocês estão vendo, esse é um cenário completamente improvisado de última hora e talvez ele seja o cenário das próximas semanas, mas depois a gente volta ao normal. O vídeo de hoje é um pré-jogo do segundo jogo da Copa do Brasil entre Sport e Atlético Mineiro. O primeiro jogo o Atlético ganhou na sua casa, na Arena MRV por 2-0 e nessa quarta-feira a gente tem o jogo da volta em Recife, na Arena de Pernambuco. Então a gente vai comentar aqui sobre o segundo jogo. Primeiro ponto, o Sport vem de um mau momento atualmente, né? Diferente de semanas anteriores ali em abril e no comecinho de maio, o Sport vem de dois resultados negativos na Série B, perdeu para o Ituano jogando em São Paulo por 1-0 e na rodada passada da Série B tomou um revés em casa, até saiu na frente, mas o Avaí virou o jogo na Arena de Pernambuco. Então hoje na Série B a gente se encontra na terceira posição, num momento ruim e aí, infelizmente, numa semana aí que é muito decisiva pra gente, né? A gente vai pegar o Atlético Mineiro, no próximo domingo a gente tem a semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza e na retomada da Série B temos nada mais nada menos do que o vice-líder Goiás jogando em Goiânia. Então o Sport vem de um resultado, de um mau momento e torço eu que se recupere nesses três próximos jogos. Ainda falando sobre o momento da gente, né? O primeiro ponto é, temos que seguir acreditando no trabalho. A culpa não é de Sosso necessariamente. No jogo do Ituano, como vocês podem ter visto aqui no pós-jogo, aqui no canal, eu achei que o Sport até jogou bem, mas dois fatores ali aconteceram para o Sport não ter vindo com a vitória para Recife. Primeiro, vários jogadores mal tecnicamente e principalmente as finalizações. O Sport errou muitas finalizações, poderia ter vencido o jogo, criou um grande volume de chances, mas não foi feliz nas finalizações. E a culpa não é de Mariano Sosso. Mariano Sosso não entra para finalizar as bolas e no jogo do Avaí o Sport até estava ganhando, conseguiu ter uma postura muito boa, mesmo com menos um jogador, mas aí quando dois jogadores são expulsos fica inviável culpar o treinador não tem culpa alguma. Os irresponsáveis naquele dia do ponto de vista de colocar o resultado em risco foram Alan Ruiz e Zé Roberto. Então Mariano Sosso, na minha visão, não tem culpa nenhuma desse momento ruim que o Sport vem atravessando. Sobre o jogo de amanhã, especificamente, eu, Thiago, não entraria com o time completamente modificado para essa partida, porém, não irei criticar se a decisão for essa. Eu acho que o Sport tem que ter cuidado sim com os jogadores, possíveis fadigas, mas eu acho que eu me reuniria com o departamento médico do clube e perguntaria assim, quem são os jogadores que possuem condições de jogar amanhã e não comprometer para o jogo, pelo menos contra o Fortaleza. Se o departamento médico liberasse todo mundo, eu iria com força máxima. Mas se o departamento médico, por exemplo, alertar que 1, 2 ou até 3 jogadores possuem alguma predisposição à lesão e o jogo do próximo domingo contra o Fortaleza ficar sob risco, aí eu pouparia forçadamente. Aí eu giraria o time em 3, 4 atletas e colocaria um time que tivesse minimamente saudável para que esses dois próximos jogos não ficassem comprometidos. Mas, na contramão, e aí há uma possibilidade disso acontecer, se Mariano Sosso ele decidir girar muito o time, em 70%, 80% do time, eu não vou criticar. É uma decisão dele, é uma decisão que eu acho até entendível. O time do Atlético Mineiro, na minha visão hoje, joga o melhor futebol do país. É um time que venceu o nosso lá em Belo Horizonte por 2-0. É um time de Série A, vai pegar um time do Sport que está com a confiança baixa, então é muito difícil ganhar esse jogo do Atlético Mineiro ou até mesmo empatar para levar para os pênaltis. Então eu consigo entender se vocês aí que estão assistindo e o próprio treinador, obviamente, adotarem uma postura de usar um time bastante modificado. Na minha visão, eu sendo o treinador do Sport, eu colocaria isso para o departamento médico, dependendo de como o departamento médico me desse o aval, eu escalaria meu time, porque eu acho que a gente tem uma camisa pesada, eu acho que o Sport é um time que sempre tem que entrar nas competições para vencer. Tudo bem que possivelmente não será o campeão da Copa do Brasil, mas a gente tem que lutar jogo a jogo para trazer o resultado positivo e continuar afirmando que o nosso clube é grande. Por isso que eu acho que desistir da partida só por desistir não é uma boa postura. Mas nesse contexto específico do Atlético Mineiro, do time do Galo ter vencido o primeiro jogo, eu consigo entender se Mariano Sosso girar muito o time para o jogo de amanhã.
E agora, trazendo aí na tela o mapa de posicionamento médio dos dois times nos últimos jogos, a gente vai falar um pouquinho como esses times se comportaram nas duas partidas de cada um. Primeiro o Sport, né, que é o mandante. O jogo contra o Avaí, o Sport entrou na sua formação tradicional, um 4-2-3-1, mas como vocês podem ver aí, ó, Kaique França, Pedro Lima, Thierry, Castan e Filipinho, Felipe Domingues, Lucas Lima pela direita, Romarinho pela esquerda, Alan Ruiz e Gustavo Coutinho. Percebam aí no mapa que o Sport contra o Avaí, ele adotou um 4-2-4 no seu momento, sobretudo de ataque. Percebam aí que lá atrás está o quarteto defensivo do Sport, Felipe um pouco antes da linha do meio campo, Domingues encostando bastante lá na frente e um quarteto de ataque basicamente todo unido, né? Lucas Lima pela direita, Romarinho pela esquerda e Alan Ruiz e Gustavo Coutinho sendo basicamente os atacantes aí. Alan Ruiz, ele flutuou muito ao lado de Gustavo Coutinho. Então essa foi a média de posicionamento dos jogadores, mas sem nada que a gente já não conheça, né? Os laterais fazendo amplitude, Romarinho um pouco mais aberto do que costuma ser, mas o que ficou bastante evidente foi a ajuda de Fabrício Domingues no ataque, encostando mais do que em outros jogos. Ele foi um cara muito ofensivo nessa partida do Avaí. Indo para o Atlético Mineiro agora, a gente pode observar o posicionamento médio dos jogadores. O que a gente vê logo de cara? A presença de 3 zagueiros na prática, né? Com Saravia, Fux e Batalha, mas aí percebam que o número 21, Batalha, que nessa partida, nesse 3-4-3 do Atlético contra o Peñarol pela Libertadores, essa derrota por 2-0, Batalha foi um cara que desceu muito para jogar entre os zagueiros aí, entre os 3 zagueiros na realidade, porque Saravia, ele é um zagueiro sem bola, ele atua muito nesse tripé de zaga para fazer a primeira fase de construção. E aí lá na frente a gente não teve grandes novidades, né? Otávio e Alan Franco, Hulk e Paulinho ali pelo corredor central de ataque, e aí Guilherme Arana sempre dando essa amplitude. Percebam o posicionamento dele, né? Quase que colado na verdade, na linha lateral pela esquerda, dando o corredor aí para os jogadores de meio chegarem lá na frente. Então o Atlético, ele variou um pouquinho o seu posicionamento em relação ao primeiro jogo contra o Sport, mas nós não sabemos se ele vai utilizar uma linha de 4 ou mesmo uma linha de 3. O que a gente sabe é, essa estrutura defensiva do Atlético, ela basicamente se comporta dessa forma. Saravia, que é um lateral direito, na teoria, vira um zagueiro na prática. E aí depende muito se Bruno Fux vai entrar, Batalha, o próprio Gemerson também, se ele vai colocar mais algum ponta. Então é um elenco muito forte, com muitas opções que Milito tem, e aí a gente tem que esperar, porque é um treinador assim como o nosso, Mariano Souza. Milito é um cara que gira muito o time, ele muda a estrutura tática do seu clube para poder se adaptar muito ao adversário. Então isso a gente só vai saber mesmo momentos antes da partida e principalmente assistindo ao jogo para saber quais os comportamentos que o Atlético executará nessa partida contra o Sport. O Sport deverá ser o mesmo time em relação a modelo de jogo, deverá marcar o Galo alto e tentar atacar. Se o Sport adotou essa postura jogando contra o Galo na sua casa, provavelmente vai utilizar essa mesma postura amanhã, independente de qual time entrará em campo. O Sport tende a ser um time que vai marcar o Atlético lá em cima, vai tentar sair curto lá de trás, vai tentar impor o seu modelo de jogo jogando ao lado da sua torcida. Se isso vai dar certo, se o Atlético vai conseguir suprimir o modelo de jogo do Sport como foi no primeiro jogo, só na partida para a gente ter mais certeza. Mas torcedores atleticanos aí que estão assistindo, saibam que o Sport não vai mudar sua postura e vai tentar abafar o Atlético no seu campo. O Atlético jogando com o placar ao seu favor, a gente pode achar que o Galo vai ser o time que vai jogar em contra-ataque, mas isso só quem não assiste ao Atlético Mineiro falaria. Eu que venho acompanhando bastante o Galo, sei que independente da partida, se é uma partida de baixo nível, se é uma partida de nível mediano ou um nível muito alto, o Atlético joga sempre tentando ser o protagonista. A relação de Milito com a bola é uma filosofia que ele adota desde os tempos de jogador,
passou pelo time recente dele, né, o Argentinos Júniors, e ele está fazendo isso no Atlético Mineiro também. Então tende a ser uma partida por disputa de posse de bola, dois times tentando ser os protagonistas. E aí, falando sobre 2 pontos em relação a o que eu acho que o Sport tem que tomar cuidado nessa partida, é o seguinte: o primeiro ponto, os laterais precisam estar ligados no jogo, porque o Galo ataca majoritariamente pelos lados. Então eu dei uma olhada nas estatísticas do Atlético Mineiro nos últimos jogos e é um time que ataca, óbvio, ele ataca pela direita, pela esquerda e pelo meio, mas a frequência de ataque pelas laterais é mais alta do que pelo eixo central. Então os laterais, independente de quem serão, se vai ser Pedro, se vai ser Rosales, Filipinho, Riquelme, enfim, qualquer um desses laterais, os laterais precisam estar concentrados para fazer uma partida taticamente sem a bola muito boa, e também as coberturas dos volantes serão necessárias. Então, independente aí dos volantes que serão os titulares amanhã, os volantes precisam cobrir bem essas laterais, porque no momento que Mariano Sosso joga os seus laterais na hora da organização ofensiva, os volantes já precisam estar equilibrados para, quando o Sport perder a bola, poder cobrir os setores tanto do lado direito como do lado esquerdo. Se o Sport deixar as alas para o Atlético jogar, o Atlético vai deitar muito com o Guilherme Arana, com os avanços ali de Paulinho, que cai também pelo meio, mas pelos lados. Então o Sport precisa estar atento aos lados. E o outro ponto é, as finalizações amanhã precisam ser eficientes para que o Sport tenha condições de pelo menos levar esse jogo para os pênaltis. Não adianta nada o Sport de amanhã criar 3, 4 chances e não acertar a bola no fundo das redes. Contra times assim, o Sport precisa ser praticamente perfeito quando tiver as oportunidades de gols. O Sport precisa, se tiver alguma oportunidade, colocar essa bola para dentro para poder fazer os gols e tentar levar pelo menos esse resultado para os pênaltis. E aí nos pênaltis a gente vê ali quem vai conseguir a classificação, mas o Sport precisa ser eficiente. E essa eficiência nas finalizações vem sendo o principal defeito da equipe na temporada, juntamente com as transições defensivas, que eu já expliquei aqui, que eu acho que é muito mais por formação de elenco do que por modelo de jogo, mas as finalizações são o principal problema do Sport. O Sport é um time que cria muito durante praticamente todos os jogos e faz muitos poucos gols em relação à proporção de chances criadas. Então o Sport amanhã, mais do que nunca, se quiser realmente levar esse jogo a sério e quiser passar para as oitavas de final, o Sport precisa acertar a bola no fundo do gol. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah,